Pessoal, tudo em paz com vocês? Espero que sim, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Trader de Criptomoedas nível iniciante. Esse curso é voltado para aquelas pessoas que sabem pouca coisa do mercado ou mesmo não sabem nada ainda. A gente notou que existe uma demanda muito grande de pessoas que estão começando agora no mercado e sabem muito pouco. Esse curso é para você, meu amigo, minha amiga, que tem interesse em aprender, mas não tem condição de pagar um curso nível iniciante que hoje no Brasil custa horrores. Diante disso, nós do canal Digita Money resolvemos trazer para vocês um curso de nível iniciante, mas que agregue grande valor a você que está começando. Pessoal, como esse tipo de conteúdo não tem grande número de visualização, peço a todos vocês que deixem um like, deixem o comentário de vocês, deixem as dúvidas de vocês nos comentários e compartilhem este vídeo, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, antes da gente iniciar a nossa primeira aula, é importante dizer que a intenção, ou seja, o propósito e o resultado que você deseja obter com esse curso depende somente de você. Então, estabeleça metas, não pule as aulas, não vá direto para a parte onde a gente vai falar de análise gráfica. O gráfico é importante? Sim, muito importante, mas se vocês não conseguirem alinhar o gráfico com todo o restante, todo o contexto do mercado, não vai adiantar muita coisa. Então, não pule as aulas. Tenha uma meta, uma intenção verdadeira, ok? Legal, estou confiando em vocês. Nessa primeira aula, a gente vai conversar sobre termos e gírias utilizados no mercado de criptoativo. Pessoal, muitas pessoas acabam desanimando com o mercado de criptomoeda porque ouvem muitos termos e não sabem o que eles significam. Então a pessoa pergunta: o que é um mercado de touros? O que é um holding? O que é uma shitcoin? E por aí vai. Então é muito importante que a gente, nesse primeiro momento, tenha esse contato mais direto com os termos. Eu já começo a associar esses termos ao funcionamento do mercado. Vou falar uma coisa para vocês: a melhor forma de aprendizado é justamente por associação, quando você consegue visualizar o que aquilo significa na prática. Legal? Então essa primeira aula é importantíssima também. A gente começa com um termo talvez mais falado no mercado de criptomoeda, que é o termo altcoin. O que são altcoins? São todas aquelas criptomoedas alternativas ao Bitcoin. A primeira criptomoeda, tá bom? E o que vem depois do Bitcoin é considerado altcoins. Legal, né, pessoal? Um outro termo muito comum e muitas vezes confundido é o termo hold ou holding, que nada mais é do que quando você compra uma determinada criptomoeda e você não estabelece uma data, um período para você vendê-la. Você segura esta moeda até que ela dê algum resultado, até que o seu preço suba a um nível que você possa vender com lucro, tá? Tranquilo. Pessoal, a gente vai falar mais sobre esse termo no decorrer do curso, mas nesse primeiro momento a gente está falando somente do que significa o termo. O que é o holding? E é justamente isso que a gente acabou de falar. Pessoal, olha só que legal. Agora a gente vai falar de dois termos super importantes. O primeiro deles é o bull market, mercado de touros. Essa expressão bull market quer dizer que o mercado financeiro está otimista, ou seja, está subindo. O touro significa força compradora. Nesse momento eu tenho uma força compradora maior, as pessoas estão mais interessadas naquela determinada criptomoeda. Então, quando alguém falar para vocês, estamos no mercado de touro, estamos num bull market, vocês vão entender que eu estou em um mercado otimista, um mercado em ascensão, em subida. Do outro lado, eu tenho o bull market, que
é o mercado de urso. Enquanto o touro simboliza o mercado em subida, o urso simboliza o mercado em descida. No bull market a ideia é justamente oposta, ou seja, aqui as criptomoedas estão em queda e, consequentemente, as expectativas dos investidores também. Pessoal, essas duas expressões são super importantes. Apesar de serem básicas, o bom entendimento dessas expressões podem fazer com que vocês entendam o funcionamento do mercado de uma forma mais ampla. Legal, né? Aí a gente chega nas baleias. O que são baleias? Muita gente me pergunta isso. O que é a baleia? Quem que é a baleia? Pessoal, baleias são definidas como pessoas ou organizações que têm muito dinheiro para comprar e vender grandes quantidades de um determinado criptoativo. Sua capacidade de movimentar grandes quantidades lhes dá o potencial de manipular os preços. Vocês vão ver no decorrer do curso que as baleias têm um papel fundamental no mercado. Baleias não são inimigas, é elas que muitas vezes trazem liquidez para o mercado. E o que muita gente não sabe que a grande chave para se ter consistência, ou seja, ganhar dinheiro no mercado, é entender o comportamento das baleias. A gente vai ver um pouco disso mais para o final do curso e possivelmente quando a gente trazer o nosso curso de análise fundamentalista, a gente vai falar bastante disso. Vocês vão ver que se você consegue se antecipar ao movimento das baleias, a consistência tem um grau de assertividade muito interessante. Você consegue ter muito mais acerto do que erros. Pessoal, outro termo também super importante. Isso daqui vocês podem anotar. Muita gente não gosta nem de ouvir falar nisso, mas isso aqui vai salvar vocês de cada furada. FOMO. FOMO nada mais é do que o medo que você sente quando uma determinada criptomoeda começa a aumentar o seu valor e você não tem aquela criptomoeda. Ela começa a subir e você não tem. Aí baixa aquele desespero, aquele medo de ficar de fora. Nossa, eu podia estar nessa moeda, né? Mas você não tá. Aí que muita gente dança, porque entra no topo, entra quando a moeda já está num preço muito alto e está revertendo a tendência para uma possível baixa. E a pessoa entra porque ela está vendo crescendo e está com medo. É o famoso FOMO. Tem que se ter muito cuidado com isso. A gente vai trabalhar isso também no decorrer do curso, mas anotem aí, cuidado com o FOMO. Possivelmente você já ouviu falar que alguém tem mão de alface. O que é essa mão de alface? Mãos fracas. É aquela pessoa que não consegue segurar um ativo, uma criptomoeda, até que a sua estratégia seja finalizada. Ela não consegue, por exemplo, realizar o lucro, não consegue observar o gráfico da maneira correta porque ela fica nervosa. É normal. Isso aqui todo mundo conhece. Lua, Bitcoin indo à lua, Dogecoin indo à lua. Isso nada mais é do que o preço de uma determinada criptomoeda subindo muito alto. Então quando alguém falar para vocês, Dogecoin está indo à lua, significa que o preço do Dogecoin está aumentando. Só isso. Pessoal, dando sequência, a gente vai falar de 3 termos super importantes. Isso porque o entendimento correto desses termos podem fazer com que vocês evitem grandes armadilhas. Sim, o mercado de criptomoeda é um mercado cheio de armadilhas. Então prestem bastante atenção se vocês quiserem anotar esses termos, é super importante. O primeiro desses termos é o que a gente chama de pump and dump. O termo quer dizer em português inflar e largar. Isso resume de que se trata de uma fraude que visa manipular o mercado. O objetivo desse esquema é inflar o preço de uma criptomoeda de maneira artificial e então vender essa criptomoeda quando o preço estiver mais alto. É importante a gente entender que para uma criptomoeda ter uma valorização real, ela precisa de um preço orgânico.
Eu sempre falo isso aqui no canal. Pessoal, verifique se essa criptomoeda tem preço orgânico. Se ela não tiver um preço orgânico, ela tem um preço artificial. Isso indica que aquele preço vai cair a qualquer momento, porque a ideia do pump e dump é justamente fazer com que pessoas menos informadas, que estão começando agora no mercado ou que não têm conhecimento do mercado, compre uma determinada criptomoeda sem nenhum valor. Então, quando alguém disser para você, olha, pump e dump, quer dizer que eles estão fazendo com que o preço daquela criptomoeda cresça de forma artificial. Não existe naquela subida de preço um valor realmente agregado. Aquela moeda não tem um valor real. É uma subida artificial. E você, obviamente, como nosso aluno, não vai cair nessa. Não vai entrar naquela criptomoeda porque é um preço artificial. Alguém comprou ela num preço muito barato e vai vender a qualquer momento. E o preço vai cair bem abaixo do valor que você comprou. Então, tomem muito cuidado com o pump e dump. Dentro dessa temática de armadilhas dentro do mercado de criptomoeda, a gente tem o termo shitcoin. Shitcoin pode ser qualquer moeda que não seja o Bitcoin. Pode ser, por exemplo, uma moeda que não tem uma tecnologia nova ou avançada, ou uma moeda que se tornou sem valor após o seu lançamento. Como que eu identifico uma shitcoin? Você tem dois tipos de shitcoin, basicamente. Você tem aquela criptomoeda que foi criada com o objetivo de enganar. Alguém vai lá, cria um token, né, na cadeia da Ethereum, na cadeia da Binance, não importa a tecnologia. Essa pessoa criou aquele token com a intenção de despejá-lo no mercado. Aquele token não tem nenhum valor agregado. A intenção da pessoa é enganar a comunidade. Essa é a verdadeira shitcoin. Ela não tem nenhum valor real. E, de um outro lado, você tem uma moeda que ainda não ganhou valor. Aquela moeda até tem uma tecnologia interessante. É algo que possui algum valor agregado. Porém, a sua equipe, os seus desenvolvedores, não dispõem de grandes recursos. Não tem muito dinheiro, não quiseram fazer uma venda antecipada de tokens. São pessoas sérias que querem desenvolver o seu projeto, mas não têm grandes recursos. E aquela moeda que naquele momento é considerada uma shitcoin, ela vai evoluir e se transformar em um projeto legítimo, tá bom? Muitos projetos nascem como se fossem shitcoins, mas na verdade são grandes projetos que ainda estão evoluindo. Há grandes oportunidades no que se refere a esse tipo de criptomoeda. Criptomoedas que são consideradas shitcoins, mas na verdade não são. A gente vai falar um pouquinho disso também no decorrer do curso. Muitas oportunidades, grandes recompensas são feitas com essas criptomoedas. Legal? Pessoal, embora haja outros termos no mercado, e a gente vai falar de vários deles no decorrer do curso, esses que eu citei nessa primeira aula são os mais utilizados. Então, é de suma importância que você, investidor, trader, que está acompanhando esse curso, entenda todos esses termos, ok? Pessoal, na próxima aula a gente vai ver o que são criptoativos. E essa segunda aula é importantíssima. Como eu disse no começo do vídeo, não pule as aulas. Faça tudo em sequência que ao final vocês vão ver que valeu a pena. Desejo a todos um forte abraço, fiquem em paz e até a próxima aula aqui no Digita Money.